Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos filhos da fé, aqui quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani, com a graça de Deus, sempre com a intercessão de Maria Santíssima, estamos chegando para refletir a palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 4 de outubro, hoje na liturgia sagrada nós celebramos São Francisco de Assis. São Francisco de Assis interceda por cada um de nós, nos ajudando, a exemplo dele, a buscar na radicalidade do Evangelho uma vida santa, fiel, obediente a Jesus Cristo, mediante a sua igreja nesta terra. O Evangelho de hoje é de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao versículo 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, o santo que celebramos hoje na liturgia sagrada, São Francisco de Assis, muitas vezes, através do romantismo, da deturpação que criam em cima de São Francisco, nós olhamos, e muitas vezes, como olhamos para Santo Antônio, não é? É o santo casamenteiro. Aí se faz gracinha com o nome de Santo Antônio, se faz piada com o nome de Santo Antônio. Então São Francisco de Assis, muitas vezes, ele é visto como o defensor dos animais. Não é não é o defensor dos animais, é o defensor das plantas. É o defensor da natureza. São Francisco é o homem da fé. É o santo que usou da radicalidade evangélica para alcançar a glória do reino dos céus. Foi o santo que amou os irmãos e irmãs, desapegou de tudo desta terra, mas por primeiro adorou Jesus Cristo, serviu Jesus Cristo. Quando se fala que São Francisco, ou que Francisco foi chamado para reformar a igreja, não foi reformar os mandamentos da lei de Deus,
os ensinamentos de Cristo mediante a igreja. Foi chamar a atenção muitos homens da igreja, o clero e também os leigos, que viviam na perversão, na infidelidade, muitos na apostasia, na heresia. Então São Francisco de Assis é este santo que vê nas criaturas a mão de Deus, a ação de Deus, mas tinha a Deus acima de tudo e de todos, e amava a Igreja Católica, e adorava Jesus na Eucaristia. Tanto é que ele não se sentiu digno de receber a ordenação sacerdotal. Ele não se sentia digno, não que ele achava, como muitos dizem por aí, não tem necessidade da vida sacerdotal, eu não preciso. Não, ele não se sentia digno. Ele dizia, tamanha é a grandeza de um ministro ordenado dentro da igreja. Por isso, adorando a Deus acima de tudo e de todos, Francisco foi ao encontro dos irmãos e irmãs. Como o evangelho que nós lemos, um mestre da lei, querendo colocar Jesus em dificuldades, pergunta: qual é o mandamento maior? Jesus disse: meu filho, você é o mestre da lei e você está me perguntando qual é o maior mandamento? Você não sabe ler? Ou lê e não entende? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, ou seja, Deus acima de tudo e de todos. E depois o próximo como a ti mesmo, porque se Deus está acima de tudo e de todos na minha vida, eu vou conseguir ir ao encontro do meu irmão, levar Deus a ele, levar a palavra de Deus a ele, e o mais que ele precisar, e eu conseguir partilhar naquilo que eu tenho. E Jesus conta essa história de alguém que estava descendo de Jerusalém e foi parado e assaltado. E aí interessante, estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade santa, Jericó, a cidade das sombras, a cidade das trevas. Ou seja, Jerusalém é a cidade onde Jesus iria se entregar, e uma entrega total, através do derramamento de sangue. Jericó, a cidade onde era preciso chegar a palavra de Deus para que aquele povo se convertesse. Então veja, um levita e um sacerdote, dois homens do templo, dois homens que conheciam a palavra e os mandamentos de Deus. Eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó, da cidade santa para a cidade do pecado. Ora, se você está no caminho de pecado, se você sai do caminho de luz para o caminho de trevas, você não vai conseguir amar o próximo. Você não ama nem a si mesmo. Quem busca o pecado não ama nem a si mesmo. Quem busca as trevas não vai conseguir respeitar nem a si mesmo, quanto mais o próximo. Então, dois homens do templo descendo para a cidade do pecado. Então, viram ali aquele homem jogado, ferido. Um mudou de lado, outro fingiu que nem era com ele. E aí Jesus dá exemplo deste samaritano. E o samaritano, ele era considerado um cão raivoso, era um pagão, brigas e brigas lá do Antigo Testamento. Então o povo samaritano era considerado um povo impuro, um povo imundo. De repente Jesus deu o exemplo de um samaritano que estava passando, viu aquele homem e teve compaixão. Porque a palavra de Deus depois vai chegar aos samaritanos, aquela mulher samaritana vai se converter e propagar o nome de Cristo a homens e mulheres. Então, através da conversão, nós conseguimos adorar o Cristo e servir os irmãos e irmãs.
Porque sem o coração voltado a Deus por primeiro, a Santa Missa, a Igreja de Deus, nós podemos conhecer a palavra, nós podemos saber dos mandamentos, mas não vamos conseguir colocar em prática, porque o nosso coração vai estar nas trevas. Por isso São Francisco é o exemplo daquele que tinha tudo, materialmente falando, mas não tinha Deus. Depois que acolheu tudo que é Deus, o tudo materialmente falando passou a ser um nada. Por isso o desapego de São Francisco, por isso a renúncia de São Francisco, e viveu para Deus, e viveu para a Igreja de Deus. Mais uma vez eu quero repetir, São Francisco não quis reformar a palavra de Deus, não tinha autoridade para isso, e santo nenhum tinha autoridade para isso. Ele não quis reformar a palavra de Deus, ele não quis mudar os mandamentos de Deus. O que ele gritou, esbravejou, o que ele ensinou é ter um coração obediente, humilde, para servir a Deus, e servindo a Deus, servir os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que Jesus